Bom dia, turminha! Hoje aprenderemos sobre os elementos de uma narrativa. Para início de conversa, o que é uma narrativa? É uma história centrada em uma sequência de fatos em que os personagens atuam, ou seja, se movimentam em um determinado espaço, um ambiente, em um determinado tempo, em que apresenta essa história ao leitor, é o narrador. E quais os elementos de uma narrativa? Nós temos o enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Enredo. O enredo ou trama pode ser considerado o esqueleto da narrativa, aquilo que dá sustentação à história, ou seja, é o desenrolar dos acontecimentos. Existem várias formas de estruturar um enredo. A mais comum contém situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Situação inicial corresponde ao momento inicial da narrativa, marcado por um estado de equilíbrio em que tudo parece conforme a normalidade. Cria-se um cenário e um tempo para os personagens iniciarem suas ações. Conflito gerador ou complicação corresponde ainda ao bloco em que se instala o conflito, a complicação, o problema ou a quebra daquele equilíbrio inicial com a intervenção opositora dos antagonistas, ou seja, dos vilões. Clímax corresponde ao bloco em que a narrativa chega ao momento crítico, ou seja, ao momento em que se viabiliza o desfecho da narrativa da história. Desfecho corresponde ao segmento em que se dá a resolução do conflito, do problema, ou seja, é o final da história. Falando um pouco mais sobre os outros elementos da narrativa. Narrador é quem narra, conta a história. Há dois tipos de foco narrativo. Em primeira pessoa, quando o próprio personagem conta a história, narrador-personagem, e em terceira pessoa, que no caso é o narrador observador, que apenas conta a história. Personagem. A narrativa é centrada em um conflito ou trama vivido pelos personagens. Nós temos dois tipos, protagonista, personagem principal, e o antagonista, que são os vilões da história, né? É eles que vão de encontro com os protagonistas. Tempo. Quando acontece a história? Há dois tipos de tempo. O cronológico, que segue a ordem do relógio, e nós temos o psicológico, que são as lembranças. Espaço. Local onde a história acontece, ou seja, é o ambiente, o cenário onde a história acontece, né? Os desenvolvimentos dos fatos. E é isso, turminha. Até a próxima. E tchau, tchau.